Hoje foi o tão esperado derby de Manchester e, não para surpresa de toda a gente, o City destruiu o Ruben Amorim 3-0 para a equipa da casa no Etihad. Vamos falar disso, eu vou ter aqui o quadro tático para me ajudar. Não se esqueçam, eu sou o Rafael, isto é o ROFC e vamos a isso. Eu vou falar aqui mais de um lado do Manchester United e dos problemas que eu acho que estão no Manchester United e no clube do Ruben Amorim. Vou ter aqui o que já tenho usado anteriormente, aqui o quadro tático do James Lawrence Alcott. Quem quiser seguir esse canal em inglês, eu aconselho muito. O que aconteceu, para mim, primeiro mais nada, quero dizer que o Amorim para mim não é o principal culpado de tudo o que acontece. Muitos fãs do United já estão fartos, obviamente. Se alguém acompanhar as redes sociais do clube, é tudo já a pedir a saída do Amorim. A mesma coisa aconteceu com o Ten Hag, com o Rangnick, com todos os treinadores anteriores, o Moyes, todos eles, todos eles. E para mim já chega a um ponto em que não é o treinador, não é só os jogadores também, não é só o treinador, é tudo. É um bocado de tudo. Há problemas para mim dos dois lados, mas acima de tudo vai ser os jogadores, porque por mais que tenhas um plano de jogo e que queiras implementar um sistema, no fim os jogadores têm que tentar seguir aquilo que tu queres. E é muito difícil quando olhamos para os jogadores, por exemplo, como o Luke Shaw, como o Dorgu, que ainda por cima é uma das contratações do Amorim, e a forma como jogaram neste jogo, e parece que não pensam realmente nos jogadores que têm ao lado. Nem é só no sistema, é nos jogadores com que estão a jogar e nas melhores características de cada um deles. Nós, claro que podemos criticar aqui o Bahia, não é? Podemos criticar tudo isso, podemos criticar a escolha do Shaw aqui à esquerda, podemos criticar uh, a escolha do Ugarte como titular, o Seixas não tem mostrado muito, tudo isso é muito bonito. Mas a verdade é que parece que os jogadores não sabem com quem é que estão a jogar. Eu olho para o Dorgu e o Dorgu não consegue meter um cruzamento na cabeça do ponta de lança. O Seixas que é provavelmente o ponta de lança mais alto com o Haaland na Premier League toda, e ele até tem essa apetência de jogo aéreo. Não faz sentido o United não aproveitar de todo esse lado forte do seu plantel. O Sesco parece invisível o jogo todo. Eu até acho que isto até foi se calhar o melhor jogo dele em termos individuais. Ele mostrou-se mais, tentou vir buscar bolas, ganhou algumas bolas. Mas parece que a equipa não sabe o que é que está a acontecer. A maior crítica que eu dou ao Mourinho, e já vinha falar disto antes, é para mim este tipo de dupla, o Bruno Fernandes não pode jogar aqui. E principalmente com a queda do Mateus Cunha, não é? Que é provavelmente o melhor jogador do United neste início de temporada, ou pelo menos o que cria mais chance, o que desequilibra mais. Não podemos estar a jogar como o Buemo e o Diallo, não é? Dois jogadores que gostam de jogar deste lado. Porque o que acabou por acontecer muita parte do jogo é que estes dois estavam aqui a empatar-se muito do tempo. E assim, estraga a química que o Diallo estava a ganhar, percebem? Para mim o Mazraoui não pode ser a primeira opção a vir para o jogo no lugar do Mateus Cunha e puxar o Diallo ou o Mbuemo para o lado esquerdo, que eles não gostam de jogar lá. E além disso, lá está, para mim está a estragar um bocado de química e não está a aproveitar tudo o que este jogador oferece se tiverem posições mais criativas, que é aqui. Por que não usar? Para mim o Casemiro nem tem sido assim tão mau no início da época, apesar de eu concordar que ele tem que seguir em frente do Casemiro, o Manchester United, mas o Ugarte não é a solução. E não é que o Ugarte tenha tido um jogo horrível porque não teve. É average. Mas ele não vai mudar um jogo contra uma equipa como o City, principalmente quando o meio campo adversário tem Rodri, tem Reinders, que também não teve um jogo nada especial, e tem o Foden. E o Foden finalmente teve um jogo que relembra há 10 anos ainda por cima. Portanto, para mim, o problema está, este jogador tem que estar aqui. Não sei se ele quer jogar com o Boema aqui ou com o Diallo aqui. Para mim o Mazraoui tem que sair e tem que ser algo deste género. E ele tem que aproveitar o facto de ter um jogador como o Mainu, não é? Vou aqui buscá-lo no instante. Porque o Mainu já basicamente mostrou que quer sair do clube, porque sempre não tem chance e vem aí o Mundial. E ele foi um jogador muito importante para a Inglaterra até à final do Euro, e foi importante. E foi importante também para o Manchester United em jogos passados, tendo marcado golos em finais, como a FA Cup. E para mim é injusto para o jogador, que mostrou muito mais pelo clube e tem muito mais amor pelo clube do que um Ugarte ou até do que um Casemiro, não ter a mínima chance de se mostrar 90 minutos num jogo a sério. Porque ele vem do banco, o Mainu não teve impacto do tempo que jogou. O Mainu jogou 20 minutos ou 30. Houve jogos em que jogou 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, e para mim isso não é justo. Um, Ao intervalo, para mim, o Mazraoui devia ter saído, obviamente. Estava a ter um jogo horrível e ele, obviamente, não é um jogador que jogue bem nesta posição, porque ele não é muito bom ofensivamente. Acho que se quer jogar com ele tem que estar aqui a discutir o lugar com o Yoru do lado direito da defesa. E o Yoru, para mim, é intocável nesta equipa. O Yoru sair pelo Maguire
não estou a criticar o Maguire, porque acho que, ok, que ele tem culpa mais ou menos no terceiro gol, não é? Porque eles estão a tentar instalar-se no meio campo do City e já sabemos que o Haaland na transição vai ser ridículo. Mas o Maguire entrar para o lugar de um Yoru, para mim, não faz muito sentido. Porque o Yoru é claramente o melhor defesa destes três. Por mais que o De Ligt tenha mais nome, ele é o melhor destes três. O Shaw e o De Ligt foram horríveis no primeiro golo do City. São os principais culpados. O Dorgu, lá está, para mim é só... Ele se calhar está muito cru ainda. Mas ele tem qualidade como jogador individual. Mas parece que não pensa com os jogadores que está a jogar à volta. É incrível. Lá está, eu não quero saber do United. Por se o United descer, melhor. Mas é triste ver o que está a passar, principalmente quando uma pessoa até gosta do Amorim. E depois os fãs caem todos em cima dele, mas ninguém cai, por exemplo, em cima de um Bruno Fernandes, que eu gosto muito e acabei de fazer, dizer no filme da seleção, que para mim o Bruno Fernandes tem que ser titular. Mas tem que ser titular jogando numa role criativa, porque o Bruno Fernandes vai estar aqui na seleção, vamos fingir que estes dois são o João Neves e o Vitinha, não é? E são jogadores que vão dar um equilíbrio. Agora, se metes o Bruno Fernandes aqui num sistema de dois médios mais recuados, vamos fingir que há uma Inu aqui, mas isto não resulta. Isto não resulta mesmo que seja o Casemiro em vez do Ugarte. Mesmo num sistema de 3 médios, eu não sei se o Bruno Fernandes seria ideal a jogar como mais recuado. Não tem apoio, ele não é muito bom a defender. Tiras a principal característica dele, que é a de criação, e a equipa parece que não roda. E depois obviamente, ele é um jogador que os jogadores da sua equipa vão querer passar a bola. Se o United está num momento de dificuldades, eles vão dar a bola mais ao Bruno Fernandes. E ao Mateus e ao Mbuemo, que é o que tem acontecido neste início da época. E quando estás a levar 1-0, 2-0 do City, e o City é uma equipa que é muito boa com bola, mas também é muito boa sem bola, principalmente se puderem chegar atrás, que eu até falei dos problemas defensivos do City, mas com uma vantagem de 2 golos, eles encostam-se lá atrás, nem querem saber da posse de bola. O United acabou com mais posse de bola e quase mesmo XG do City o jogo, mas foi dominado a primeira parte toda. E é aí que está o problema, porquê? Porque o domínio dos jogos vem do meio campo, e é uma coisa que o Rodri, mesmo que ele não esteja a 100%, oferece ao City. E para mim isso não existe. Nem o Ugarte, nem o Bruno Fernandes vão controlar um jogo. O Ugarte é tipo meio que destruidor, né? É tipo um jogador que vai ganhar várias bolas e assim. Eu acho que ele não é assim tão bom, acho que não é de nível do Manchester United. E o Bruno Fernandes é um criador, por isso é que eu estou a dizer que ele tem que estar na posição de 10. E tipo, se ele está a querer ensinar o Diallo a jogar nesta posição, quando todos os jogadores estão saudáveis, para mim não faz sentido ele estar a pô-lo aqui assim que tem uma baixa. Porque não só está a regredir a progressão em termos de jogador e daquilo que ele quer que ele faça eventualmente, mas não está a melhorar em termos de criação, porque o Diallo é mais um extremo do que é um 10, muito mais. Ele é tipo um Kenda para mim. É isso que eu vejo nele quando vejo o Amorim a pô-lo aqui, acho que faz muito bem, não que ele vá ser perfeito. E a mesma coisa do Dorgu do outro lado. Agora, eu acho que o Diallo é muito melhor jogador que o Dorgu em termos individuais, e o Diallo foi muito bom ano passado. Mas lá está, para mim a única crítica ao Amorim é que ele fica tão em pânico com a situação em que está e com a pressão que já está, que parece que tem que ter o seu capitão e melhor jogador numa posição central do campo, quando isso não é as características dele. Para mim até valeria mais jogar com o Ugarte e o Casemiro aqui do que o Bruno Fernandes. Não, obviamente o Casemiro e o Ugarte não são melhores jogadores que o Bruno Fernandes, está fora de questão. É só mesmo aquilo que eu estou a dizer em termos de características. Para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E depois pronto, quando se instala o pânico ali aos 60, 70 minutos, é hora de Maguire vir para campo. E aí sim, o United já começa a pingar bolas para a área. De tudo que é ângulo. Que é ridículo. Porque tem um jogador deste do jogo todo que é bom nisso. E provavelmente a melhor chance do United até é na primeira parte, quando o Cesc recebe aquela bola aqui com o peito e o Donnarumma faz uma defesa. E é explorar esse jogo, essa profundidade que o Cesc dá. Não só a profundidade, mas também o jogo aéreo. Bolas por cima. Porque é um jogador muito, muito físico, rápido e é muito potente em termos de remate, finalização e assim. E eles não exploram isso de todo. Para mim é estranho, sinceramente. Nós podemos falar aqui do City, de como eles controlaram o jogo e dominaram o jogo, porque dominaram. Mas para mim é mais de mérito dos jogadores do United do que é crédito para o City. Porque eu não acho que este City, olhámos para o jogo, por exemplo, do Reinders, que eu acho que é bom jogador, mas do Reinders e sei lá, o Doku teve muito bem, mas do outro lado. E o City nem jogou assim tão bem, principalmente aqueles primeiros, depois do domínio dos 10 minutos, aqueles 20, 30 minutos até ao intervalo em que até marcaram um golo. Eu não acho que o City tenha sido incrível. Acho que as chances que criaram é porque o United não conseguia ter nada no meio campo, não tem presença nenhuma. E é estranho para mim. Mas pronto, olha, isto é
Eu não vou falar muito do City, lá está. Não acho que vale a pena estar a falar aqui em termos táticos do que o City fez. Ahm, é Guardiola, em termos de tentar instalar-se no meio campo adversário e cansá-los, cansar a ideia, andar ali à volta de um lado para o outro. E realmente vimos performance do Foden muito melhor. Acho que o Bernardo teve muitas dificuldades lá à direita, era esse jogador que eu estava aqui a esquecer. Acho que o Bernardo tem tido muitas dificuldades em geral. E sabemos que ele está numa fase regressiva da carreira. Mas, mas em termos gerais, pronto. O Alan está numa forma absurda outra vez, todos sabemos. Mas não é isso. O City podia ter marcado mais 3 ou 4 se fosse preciso. Tens aquela chance do Haaland, em que a bola vai ao posto de alguma forma de baliza aberta. Temos o Reinders isolado. O Doku destruiu completamente tanto o Ioru como o Luke Shaw, como o Dali, esteja de um lado, esteja do outro. Mas lá está, isto é de mérito dos jogadores do United para mim, não é propriamente crédito. Não é que esses jogadores tenham sido incríveis, na minha opinião. O Rodri não foi incrível. Quem me conhece sabe o amor que eu tenho pelo Rodri em termos de vê-lo jogar. Mas não foi porque o Rodri foi incrível hoje, ou porque o Foden foi incrível hoje, ou porque o Doku foi incrível hoje. É porque os jogadores do United perdem-se completamente em certas fases do jogo. Completamente. E perdem todo o controle do jogo. O pouco que já têm normalmente. E para mim é isso que é aqui o problema do United. O United continua a ser a equipa com mais chances criadas na Premier League este ano. Com mais XG, com mais expected goals. E não tem dos melhores ataques em termos de concretização. É ridículo. E a culpa não é deste rapazito aqui. Não é. Isto é a primeira titularidade dele. Claro que vêm as conversas nas redes sociais do 007, dele, provavelmente do Mateus Cunha. Isso já sabemos que é mime. Toda a gente sabe que o Sesc é bom jogador. Eu não estou a dizer que ele está ao nível do Isaac, ou do Ekitike, ou até talvez do Gyökeres. Não estou a dizer que está nesse nível. Mas ele é obviamente um bom jogador. E a mesma coisa para o Mbuema, a mesma coisa para o Mateus Cunha, a mesma coisa para o Bruno, a mesma coisa para o Diallo, para o Mainu, para todos estes jogadores. O United tem bons jogadores. Parece é que não há química nenhuma. Nenhuma, zero. Não é uma equipa. É um grupo de pessoas que jogam futebol. Não é uma equipa. E nós olhamos para o próprio City, que não tem sido incrível. Olhamos para o Liverpool, olhamos para o Arsenal, até para o Chelsea. E há muito mais sentido de equipa e eles sabem muito melhor as suas funções de cada um do que no United. O United chega a uma fase do jogo em que é Bruno salva-nos, mete um cruzamento para o Maguire aos 70 minutos, quando estamos a perder ou empatados, e vamos rezar. E estava tudo a festejar, obviamente, a vitória sobre o Burnley a semana passada. Ahm, e lá está, chega um jogo a sério e voltamos ao mesmo. Voltamos ao mesmo. É muito inconsistente esta equipa. Porque já nem é ser jogo grande ou jogo pequeno, é um dia jogam bem, outro dia jogam horrivelmente mal. Contra o Arsenal jogaram muito bem, contra o Burnley eu acho que não foram horríveis. Contra o Fulham em geral dominaram o jogo. Contra o Grimsby foram arrasados. Contra o City hoje foram arrasados. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É dia sim, dia não. E é muito mais vezes dia não. A verdade é essa. Mas pronto, isto é as minhas conclusões sobre o jogo. Não há muito para falar em termos táticos, sinceramente. É o que o Ruben Amorim disse no fim. Eles marcaram na transição e nós não. Mas não é só isso. A verdade é essa. E ele sabe que não é só isso, não é? Ele sabe que há aqui jogadores. É aquilo que ele disse no jogo do fim do Grimsby. Há jogadores aqui que claramente sabem o que é que estão a fazer em relação aos treinadores. E para mim hoje foi mais um exemplo disso. Não se esqueçam de subscrever, deixar um gostezinho, deixar um comentário. Gostei muito, gostei muito obviamente, de todos os comentários que tive no último vídeo. Achei que foi muito bom. Sejas de Portugal, sejas do Brasil, sejas de Angola, sejas de Moçambique, Cabo Verde, se gostas do vídeo, subscreve, deixa um gostezinho, deixa a tua opinião, mesmo que não concordes comigo. Eu não estou certo em nada, isto é apenas a minha opinião daquilo que eu vejo. Eu não sou treinador, sou só um fã de futebol. Fora disso, o Liverpool e o Arsenal ganharam, o Chelsea voltou a empatar em mais um derby de Londres. E foi uma boa semana em termos gerais para mim, como fã de futebol e como fã do Arsenal, apesar de pronto lá o Liverpool ter sacado novamente no fim do jogo uma vitória contra o Burnley. E acredito ao Burnley também pela performance defensiva que teve. Mas pronto, era só para fazer aqui uma referência ao resto dos jogos que houve. E até um próximo vídeo.